Neste vídeo, vamos explorar um processo de análise à saúde financeira de uma empresa, conhecido por Piotrowski F-Score, que foi desenvolvido por Joseph Piotrowski, professor de contabilidade em Stanford, que criou um método simples que usa somente 9 critérios, que quanto a mim estão divididos em 3 segmentos. O primeiro segmento é a rentabilidade, e aqui vamos perceber se a empresa gera lucro de forma consistente. Depois temos a solidez financeira, que avalia a posição da dívida e a capacidade da empresa cumprir as suas obrigações, em especial a liquidez. E, por fim, a eficiência operacional, onde verificamos se a empresa está a utilizar bem os seus recursos para gerar receita. No segmento da rentabilidade temos 4 critérios. Primeiro, a empresa apresentou lucro líquido positivo. O cash flow operacional é positivo, o cash flow operacional é superior ao lucro líquido, o return on assets melhorou em relação ao ano anterior. No segmento da solidez financeira, analisamos, primeiro ponto, ou critério, houve redução na dívida de longo prazo em relação ao ano anterior, o current ratio atual é superior ao do ano anterior, houve aumento no número de ações, se sim, isso pode indicar diluição. E no último segmento, a eficiência operacional. Avaliamos, como primeiro critério, se a empresa melhorou a sua margem bruta em relação ao ano anterior. E como segundo critério, se houve melhoria na rotação de ativos, ou seja, está a usar melhor os seus ativos para gerar vendas. Alguns destes critérios envolvem cálculos simples e deixa aí as fórmulas, caso queiras replicar no Excel ou no Google Sheets. E agora, como é que funciona? Ora, se a empresa passa no critério, recebe 1 ponto. Se não passa, 0 pontos. O que significa que a empresa pode ter um total de 0, muito mau, a 9, que é muito bom. E aqui é considerado que se a empresa tiver mais de 7 pontos, então tem uma boa saúde financeira. Se tiver abaixo de 3 pontos, é uma empresa com problemas a nível de saúde financeira. E atenção, apesar da simplicidade do método, backtests que foram realizados em investir somente em empresas que tenham mais de 7 pontos vieram provar excelentes resultados. Tanto que eu depois vou deixar o link deste site, em qual eles fizeram aqui um backtest utilizando os 9 critérios e uma metodologia de investimento, e os resultados que eles tiveram de 2000 até 2025 em comparação com o SP500 foram simplesmente brutais. E pode-se ver aqui neste gráfico, em que, na minha ótica, o único aspecto negativo foi o drawdown, que foi superior ao do SP500. E segundo aqui a estratégia deles, tiveram uma rentabilidade de 25% em comparação do SP500 de 7,7%. E depois também já foram criadas outras estratégias, nomeadamente investir em empresas que tenham mais de 7 pontos para o longo prazo e shortar empresas que tenham menos de 3 pontos. Também foram efetuados backtests a este tipo de estratégia, também com resultados muito positivos. Ao fim e ao cabo, é aquilo um pouco que o Sr. Warren Buffett faz, investir em boas empresas. E isso é o principal. E depois, associando a isso o potencial crescimento, vem ajudar imenso. Claro que empresas com saúde financeira provavelmente não estarão baratas. Mas cabe-nos a nós agora analisar cada uma destas empresas. Este método, para mim, acaba por nos ajudar imenso. Porquê? Porque quando nós estamos a investir, e eu agora falo aqui um bocadinho por mim, quando eu estou a investir, eu estou a procurar ou a analisar uma empresa, aquilo que eu mais procuro é dizer não. Não é? E vou passar por vários critérios. Este aqui analisa logo 9. E se eu estou a analisar a empresa e ele falha logo, por exemplo, com este processo, é logo uma maneira de eu dizer não ao negócio. Porque, ao fim e ao cabo, aquilo que eu mais quero é ter a certeza que eu vou fazer um bom investimento. E agora, vamos ver isto na prática. Para isso, eu vou utilizar uma empresa que me foi pedido nos comentários para eu analisar. Estou a falar da Enphase Energy. O que é que a Enphase Energy faz? Ora, ela está ligada às energias renováveis, nomeadamente de painéis solares e microinversores, e a ideia é gerarmos energia solar
utilizando depois os microinversores deles para termos uma energia segura e confiável. Eles já forneceram cerca de 81,5 milhões de microinversores e os sistemas deles já estão instalados em cerca de 160 países. E também têm um produto interessante que é os carregamentos dos carros elétricos, que podem ser instalados para uso particular, como também para uso comercial. E agora aquilo que eu vou fazer é, eu vou ao Yahoo Finance e vou buscar os dados para colocar aqui na folhinha que eu preparei, onde o qual eu vou preencher aqui os dados da receita, o custo da receita, o lucro líquido, etc. E preenchendo este quadro, automaticamente ele vai preencher aqui e vamos ver que pontuação então é que nós vamos ter. Vamos então começar a preencher. Portanto, eu venho aqui agora ao Yahoo Finance e vou começar a preencher aqui os dados da receita. Ora, 1423, ano N-1, 1330, 2290. Ora, total de ativos 3.249, agora ano anterior 3.383 e depois 3.084. Ora, dívida de longo prazo. Dívida, temos que ir ao balanço. Ora, dívida de longo prazo. Temos que ir aqui ao passivo. Dívida de longo prazo. Ora, 1.201. $1.293. E agora, número de ações. Vamos aqui ao balanço e tal, cá estamos. Ora, 132. 135 e 136. E, portanto, esta empresa, a Enphase Energy, agora com o quadro preenchido e aqui com os rácios todos calculadozinhos, teve uma pontuação de 8 pontos. A única coisa onde ele falhou foi na melhoria do current ratio, que ele antes, no ano N-1, tinha um current ratio de 4,59 e que desceu para 3,52. Mas atenção, este current ratio indica um nível ainda bastante saudável, porque ao fim e ao cabo os ativos correntes estão bem superiores, como nós podemos ver aqui, aos passivos correntes. Portanto, realmente não houve uma melhoria, mas a empresa está saudável dentro deste ponto, o que é excelente. Portanto, temos aqui uma empresa com saúde financeira. Agora, para continuarmos uma análise desta empresa, temos que ver também outros rácios. Vamos aqui ao ticker. Ora, net debt negativo, o que significa que a empresa tem mais dinheiro do que dívida, bom sinal também. Return on equity de 17,1 e pronto, temos aqui duas coisas que eu gostava que fossem melhores. Não são más, mas gostava que fossem melhores. Que é o Return on Invested Capital de 7,5 e o Return on Capital Employed também de 7,8. Portanto, e eu aqui gosto que estes dois números sejam acima de 10%. Podemos ver que no último ano a empresa tem estado a descer consideravelmente de preço, de valor. Reparem aqui uma rentabilidade de 54% negativa. Nos últimos 3 anos teve uma rentabilidade média negativa de 32% e nos últimos 5 anos uma rentabilidade média negativa de 1,4%. Nos últimos 10 a coisa muda bastante. No entanto, também temos a reparar que foi a partir de 2023 que o preço veio por aqui abaixo. E agora cabe-nos a nós investigar por que razão que o preço veio por aqui abaixo. Eu já reparei numa coisa. Reparem na receita, no ano N-2, que estava em mais de 2 bilhões, que depois baixou para 1 bilhão,3 e tem estado a recuperar para 1 bilhão,4. O que é que se passou aqui para isto ter acontecido? Portanto, esta perda de receita deve ter uma justificação. Cabe-nos agora, nós agora, investidores, investigar o porquê. A nível de crescimento da receita, os analistas estão à espera de um crescimento de 11,2% e nos ganhos por ação um crescimento de 18,6%.
E agora, uma coisa que nós já tínhamos visto, que o crescimento da receita tem estado a diminuir e o crescimento do ganho por ação também tem estado a diminuir, daí o valor da ação da empresa no último ano ou nos últimos 2 anos ter estado a descer. E depois também aqui no ticker nós podemos ver que existe um price target de 59 dólares e neste momento a ação está a 50,78. Portanto, temos aqui um potencial valorização mediante aquilo do Wall Street, não é? De uma valorização na ordem dos 18, 19%, o que é bastante assinalável. Agora, nós temos aqui que investigar melhor esta empresa. Ou seja, que problemas é que ela pode encontrar no futuro? Na minha ótica, o que ela vende tem muito para crescer. Eu acho que cada vez mais nós vamos começar a utilizar a energia solar e cada vez mais as moradias vão começar a ter painéis solares, vão utilizar os microinversores para transformar energia solar para energia, ou seja, energia contínua para energia alternada, para nós podermos usar os nossos equipamentos que trabalham em energia alternada. Portanto, há aqui um potencial enorme. E depois também, na minha ótica, os carros elétricos vieram para ficar e especialmente as pessoas que têm garagens vão começar a ter os seus próprios carregadores em casa, de forma a poder utilizar a energia o mais eficiente possível. Daí a considerar que existe aqui um potencial enorme. No entanto, temos aqui algumas coisas contra também. E uma delas é aquilo que está agora em voga, que são as tarifas. Eu acredito perfeitamente que esta empresa importe da China, importe componentes da China, e esses componentes vão levar com tarifas. Assim como também, se ela importa componentes da China, faz a produção nos Estados Unidos e depois exporta, por exemplo, para a Europa, se não existe aqui acordos favoráveis entre os Estados Unidos e a Europa, vai também levar com tarifas, e isto pode fazer com que margens baixem ou então os produtos encarecem e a Europa vai procurar soluções em outro lado. Esta empresa já tem um bom historial, está bem vista no mercado. A nível de margens, está com uma margem bruta de 36,8%, portanto 37%. No entanto, traz aqui um outro handicap que é o Return on Assets, que é baixo, e o Return on Invested Capital, Return on Capital Employed. Portanto, é uma empresa que tem potencial. A questão é a que preço é que nós devemos comprar. E utilizando aqui uma análise de Discounted Cash Flow, na qual eu já passei para aqui os dados do Free Cash Flow, e utilizando aqui um crescimento médio de 5%, tendo em consideração que ela nos últimos 5 anos teve um crescimento anual do Free Cash Flow de 9,56%, os dados até são positivos, porque o valor de compra que nós devemos comprar atualmente com uma margem de segurança de 30% é de 55 dólares. Tendo em conta que neste momento o preço atual está em 50 dólares, pode-se revelar interessante. No entanto, eu analisava melhor de onde ela está, qual é o método de produção da empresa e o impacto das tarifas para perceber se está aqui um potencial oportunidade ou não. Atenção que isto não é uma recomendação de compra nem de venda. Há muitos pormenores ainda aqui a ser vistos, mas eu acho que esta empresa merece mais atenção. Ainda para mais, quando o F-score aqui de Piotrowski dá-nos aqui uma pontuação bastante alta. Eu espero que este vídeo venha-te a trazer mais uma ferramenta para te ajudar a analisar uma empresa, porque ao fim e ao cabo aquilo que nós mais queremos é ter metodologia e não emoção nos investimentos. Tá bom? Espero que tenhas gostado. Se gostaste, já sabes, dá aquele gosto. Se não és inscrito, inscreve-te. E eu te despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.